Boa noite, gostoso. Mais um dia, mais uma noite, mais uma noite de Pinga Fogo. Vocês sabem como funciona a estrutura do Pega Fogo, né? Todos sabem. Então, perguntar e os dois respondem, tá? Então, se ninguém perguntar, nós vamos ficar aqui tudo em silêncio, em pressa, em vibração, fazendo radiações, tá? Então, tem que ter pergunta. Senão nós perguntamos para vocês, é melhor, né? Boa. Outra coisa, as perguntas, por gentileza, sejam objetivas. Pergunte direto. Não precisam de muito enfeite. Só pega a pergunta e fala. Para quê? Para podermos atender mais. Se eu não me engano, pela conta são 50 perguntas, então precisamos ser sucintos, né? Que ânimo, né? Outra coisa, os expositores aqui vão falar no microfone porque está sendo gravado, tá? Desde já damos início ao Pinga Fogo e gratidão por todos vocês aqui. Pode perguntar, hein? Primeira pergunta, quem é? Maurício, faz favor, o pessoal levanta a mão, você leva o microfone para sair lá, tá? Qualquer coisa, pessoal. Qualquer um. Ah lá, tem uns aqui. Oi, boa noite, então, tudo bem? Gostaria que vocês colocassem um pouquinho sobre a transição do nosso planeta, né? Provas e expiações, né? Para regeneração. E como que a gente pode colaborar com essa turbulência que está no planeta. Espera um pouquinho. Junto com essa, eu acredito que tem uma pergunta de internauta aí. Nosso contra-regra, por favor, pega ali e leva para o Rauan. Tem uma aí que dá caseia junto, né? Isso, pergunta já direcionada para a Nilceia. A pessoa que perguntou: atualmente a população em geral parece estar vivendo um surto psicológico. Como profissional da área, como você atribui isso à transição segundo a visão da doutrina espírita, baseada na série psicológica que Joana de Ângeles nos trouxe através da mediunidade de Valdo Pereira Franco? Você começa, então você já respondeu as duas em uma. Tá bom. Boa noite. Segundo a nossa Joana de Ângeles, nós temos realmente um inconsciente coletivo, e nesse inconsciente coletivo estariam então gravados em nós, gravados de um modo geral, né? Então com toda a humanidade terrena, essa fase da transição que estaria por chegar. Todos nós sabemos que um dia iria ser separado o joio do trigo, que nós iríamos também viver momentos de tribulações, porque nós temos isso no Evangelho, né, no sermão profético, onde Jesus coloca para nós então que iríamos ser muito fortes e tal. Conhecemos também aquilo que se fala entre os espíritas, que nós somos os trabalhadores de última hora, mas tudo isso no inconsciente profundo nosso. Nós estamos rememorando algo que realmente nós sabemos que está por ocorrer, que vai ocorrer, e gera um medo, porque a gente se vê frente a uma série de necessidades que o mundo material nos impõe. Nós estamos em conflito com muitas situações e, ao mesmo tempo, nós temos um grande anseio de chegarmos a essa espiritualidade e merecermos um mundo novo, né? O mundo da regeneração. Então, bate aquele medo, aquela insegurança, e nesse momento não se consegue discernir realmente qual é o nosso papel. Então, individualmente, muitos não se posicionam, não fazem as escolhas corretas ou não fizeram, e parece que agora é uma corrida contra o tempo. Então gera no inconsciente coletivo aquilo que individualmente cada um está também projetando e tem essa ansiedade, essa depressão, essa síndrome do pânico e vai por aí fora. Não sei se eu respondi.
Isso sobre esse ponto do subconsciente e da transição, pode estar vinculado ao o livro de Daniel e o Apocalipse. Estudamos em encarnações passadas sobre o famoso fim do mundo e pode, através desse estudo de várias encarnações, trazer esse medo no subconsciente, a qual projetamos agora, colocando em linha com a transição? Eu acredito que além desses que você citou, nós também passamos pelas religiões cristãs, né? Nas nossas reencarnações. E sempre foi incutido em nós, através do medo mesmo, que nós iríamos nessa separação não para um local bom. Então, esse medo, o Apocalipse fala disso, o Antigo Testamento fala disso. Eu não gosto de usar o termo Antigo Testamento, porque ele está vinculado ao Novo. É uma primeira revelação, junto com a segunda, junto com a terceira, e todas elas se complementam, né? A gente não separa assim. Não é que é tão antigo que a gente não possa tirar proveito de algo tão bom que tem lá também. E eles já comentavam desse processo, porque, se formos lembrar também, aquela memória de um mundo bom, que nós saímos um dia, que nós fomos exilados de Capela, que viemos aqui numa última oportunidade com a última leva de espíritos, que foi o povo hebreu, e esse povo hebreu, ali da Palestina, foi eles que colocaram para nós, inclusive, o Apocalipse, né? E o nosso Evangelho também, escrito por Mateus e João. Então, gera em nós, sim, um medo. Será que nós vamos para um lugar bom ou será que nós vamos para um lugar ruim? Porque isso está muito profundo, está enraizado. É aquilo que a gente costuma falar de cristalização mental, né? Então, também fomos obtendo isso através das épocas difíceis que esse cristianismo vivenciou aqui na Terra, e nós com certeza estávamos presentes, né? Só esperamos que não fôssemos nós a praticar a situação. Porém, é muito profundo na nossa mente espiritual toda essa memória. Então, quando se vai chegando num processo assim, vai gerando medo. E hoje, dentro da psicologia ou da psiquiatria, nós sabemos que temos sim, até a síndrome do pânico está associada a esse medo dessa transição planetária que está por vir. Próxima pergunta. Reinaldo. Olha, eu gostaria até de perguntar para o Everaldo primeiramente, porque o Everaldo é um grande estudioso do Evangelho. E eu também gosto muito do estudo do Evangelho, vocês sabem disso na casa. Então, as parábolas de Jesus, elas continuam mais vivas, mais novas do que nunca. E tem uma parábola de Jesus da figueira seca, que dá uma palestra, mas é claro que você não vai fazer uma palestra sobre isso. Então eu queria que você discorresse com relação a nós, a representatividade da figueira seca. Essa parábola de Jesus, eu creio que ela representa justamente aqueles trabalhadores que, ou todos nós, nos nossos relacionamentos, no dia a dia, mas que não produzimos bons frutos. Muitas vezes nós aprendemos tantas coisas, estudamos tantos assuntos, mas nos falta um pouco de prática. Na hora de você testemunhar, de você exemplificar, muitos de nós não conseguem, se acomodam.
se esquecem de tudo que foi prometido ali, todos os compromissos que você assumiu antes de reencarnar. Porque esse é o problema da reencarnação em um mundo de expiações e provas. Você esquece. Você não se lembra. O que é que você foi na outra vida? De onde é que você veio? Como foi teu planejamento lá? Quais os compromissos que você assumiu? Né? Nós esquecemos. E quando aqui reencarnamos, lá nós pedimos um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero passar por isso, eu quero passar por aquilo. E os nossos mentores que nos conhecem melhor que nós, falam assim: meu filho, você está pedindo demais, né? Vamos cortar 80% do que você está pedindo, que os 20% você não vai cumprir. E aí você reencarna aqui e esquece, iludidos pela correria do mundo, pelas ilusões do mundo, porque o mundo nos ilude. É ilusório. A vida, ela cria uma série de coisas para você, que você vai se desviando do que é espiritual e se apegando naquilo que é material. E nesse momento de transição que nós vivenciamos, essa loucura, este medo que nós estamos sentindo, é a nossa consciência talvez nos cobrando para que frutifiquemos. É um momento difícil agora, é um momento assustador, e muitos de vocês podem estar agoniados, angustiados, apreensivos, temerosos, né? Vocês não sentem isso? Vocês não sentem que não dá a impressão que as instituições que pautaram toda a nossa civilização ao longo dos séculos, dos milênios, elas já não correspondem mais aos nossos anseios? Elas se tornaram disfuncionais? Vocês não sentem isso? Né? Então, é típico desse momento de transição que passamos. E o medo é exatamente isso. O mundo que nós conhecemos será destruído, mas não fisicamente, moralmente, para surgir uma nova política, uma nova economia, uma nova sociologia, uma nova maneira de se relacionar. E isso nos assusta, porque nós desconhecemos. Sempre você tem medo daquilo que você não conhece. E não somos nós que vamos fazer a transição. Nós somos os náufragos, pessoal. O navio tombou e você está no mar. Os que vão fazer a transição são os espíritos mais avançados que o Cristo está enviando para nós aqui, para nos auxiliar. Então, o que nós podemos fazer? Produza o bem. Não seja uma figueira seca. Use o que você aprendeu nesse momento em que você está sendo chamado para testemunhar, em que os trabalhadores da última hora estão sendo convocados. Semeie o bem, faça o bem, não seja o adversário do bem, não semeie a desesperança no coração das pessoas. Às vezes eu encontro as pessoas ali que estão se esforçando tanto para se transformar, para se tornar uma figueira que produz frutos, e nós vamos ali e desanimamos. Ah, você te conheço, você até hoje fez tudo errado, agora quer. Para que isso? Né? Não há espíritos luminosos, não são daqui. Não pertencem a esse mundo, nem aos regenerados. Eles moram em mundos felizes, celestes. Aqui é local de espírito do nosso nível aqui, meu amigo. Que erra, que acerta, que cai, tem que levantar, se esforça, aprende um pouquinho mais, cai de novo, mas prossiga, persista, produzamos bons frutos, porque senão nos tornaremos a figueira seca, né? Tanto aprendizado, tantos conhecimentos que nós aprendemos nos estudos que vocês frequentam aí, e na hora que a vida nos pede um pouquinho
mas de paciência, de tranquilidade, de caridade, de amor, muitas vezes nós estouramos. Geraldo, Né? temos uma pergunta que está relacionada ao estudo pós-delivery, né? Já completa esse assunto seu. Por gentileza, foi bem caseada. Por gentileza, a segunda. Uma pergunta muito pertinente, né? A que você atribui a evasão de trabalhadores da casa espírita perante a condição de ter que estudar e fazer a reforma íntima para poder trabalhar? Exatamente isso, né? Nós esquecemos, nós nos iludimos com a matéria. O mundo hoje nos proporciona muitas coisas para nos distrair. Viver hoje é fácil. Compare a vida de hoje com uma vida de 50, 60 anos atrás, pessoal. Hoje é fácil viver. Olha o conforto que os avanços tecnológicos nos proporcionaram. Olha a facilidade de comunicação. Hoje, se um filho seu vai para o outro lado do mundo, você conversa com ele, vendo ele aqui, conversando com ele. As distâncias encurtaram, mas com elas também muitas distrações. Né? Netflix, Prime Video, quantas coisas, você não dá para ver tudo. Então, há muitas distrações no mundo que nos tiram. Então é isso, você programa uma coisa lá, quando você reencarna aqui, você esquece, e muitos de nós distraídos, somos distraídos. Nos esquecemos dos compromissos, abandonamos a casa espírita, abandonamos os companheiros. Juntamos um trabalho aqui, está eu e ele, e ela. Daqui a pouco fica só ele. Que eu vou cuidar de outras coisas, ela vai se preocupar com outras coisas, e ele está carregando o pelo sozinho. É comum. Muitos fazem isso, principalmente nesse momento de transição. É comum, cara, o mundo está de ponta cabeça. Né? A impressão que nós temos não é que veio, se alguém puxasse você, jogasse você para cima, e você não está achando o chão. Você não sabe onde é que vai parar. Que hora que eu vou encontrar o chão firme? Que hora que vai estabilizar? Que hora que vai ficar tudo normal de novo? Porque está tudo fora. Não é? Mas esse é o teste. Qual que é o teste para nós adentrarmos no mundo de regeneração? Mantende-vos honestos e fraternos, onde a vida te colocou. É só isso o teste. Mantende-vos honestos e fraternos, onde a vida te colocou. Na sua casa, seja amoroso, mantende-vos fraternos com a tua família. Adianta você ser maravilhoso, carinhoso aqui e ser um cavalo em casa. Então, esse é o teste. Jesus não pede coisas difíceis para nós, porque nós não somos espíritos ainda capazes de realizar grandes coisas. Nós não somos um Chico Xavier. Não somos. Nós não suportaríamos 2 dias no lugar dele. Não suporta. Quer ver como é que você não suporta? Ele chegava às 5 horas da manhã, ele ia trabalhar. Trabalhava até às 5:30 da tarde. Voltava, tomava um banho e ia para a casa espírita. Atendia aquelas mães até às 3:30 da manhã. Deitava às 4, acordava às 5 e começava tudo de novo. Quanto tempo você aguenta isso aí? Eu não aguento 2 dias, eu já saio com tudo nas costas. Eu vou ter que dormir. Eu não vou aguentar, eu não tenho isso ainda. Então, o Cristo não nos pede coisas difíceis. Mantende-vos honestos e fraternos, onde a vida te colocou. Simples. Faça o simples, o básico, para que depois, no futuro, novos trabalhos caiam sobre as suas responsabilidades. Mas é isso, nós nos iludimos. A ilusão do mundo, infelizmente, afasta muito trabalhadores.
só complementando o que ele nos colocou, no Evangelho nós encontramos 4 tipos de figueiras, né? Jesus tinha, junto com o povo hebreu, a figueira como uma árvore muito importante para eles. E essa figueira seca representou ali na época isso que ele falou do nosso mundo atual, né? São aqueles hebreus que tinham o conhecimento, que eles tinham recebido todas as informações, eles tinham tido os patriarcas, eles tinham tido um Moisés, eles estavam com Jesus, mas eles não cumpriam aquilo que eles falavam, eles só falavam da boca para fora. Então, essa figueira seca também é aquele que se acomodou naquela época só cumprindo a parte externa e não fazendo a parte interna, né? Mas são 4 figueiras, tem inclusive uma que é a figueira brava, que ela dava fruto de má qualidade. A gente também encontra isso no Evangelho. Próxima pergunta. Eu gostaria de continuar nesse tema aí, visto que essa evasão ela continua constante. As casas espíritas, será que elas estão se adequando a esse cenário? Será que seria preciso mudar alguma coisa? Vocês recomendam alguma coisa para combater essa evasão e agregar principalmente os mais jovens para as atividades das casas? Eu acho que nós, como dirigentes de casas espíritas, devemos sim tentar trazê-los, envolvê-los, né? Mas entendendo também que os jovens, eles estão numa fase, muitos, eles conseguem, aqui ficam, mas daqui a pouco eles precisam sair, eles vão estudar, eles vão voltar. Eu acho que sempre a casa precisa colher, semear. Agora, mais do que nas casas, é no lar, pessoal. É o teu filho, evangelho no lar desde pequenininho. Nós estamos fazendo isso com as nossas crianças. Nós estamos pegando os nossos pequenininhos ali e desde o momento em que ele nasce, você pega lá um livro infantil. Existem obras, livro dos espíritos para as crianças, né? Vários autores, e você traz eles para o evangelho, você senta com eles, você ensina, você conta uma historinha, e conforme ele vai crescendo, você vai modificando. Eu em casa agora, eu acabei de fazer o evangelho lá em casa com meu filho, ele está com 17 anos hoje, eu faço com ele desde quando ele nasceu, e hoje ele já está com 17 anos, daqui a pouco está indo embora. Mas é lá que eu tive que semear os valores morais do Cristo no coração dele. É no lar. E a gente está descuidando do lar. Muitas vezes estamos descuidando do lar. Então essa eu acho que é a parte mais importante. É óbvio que a casa espírita, meu Deus, vamos acolher. Chegou os jovens, estou vendo jovens. Traga eles, convide-os, vamos abraçar, vamos estudar, vamos ouvi-los. Mas em casa eu acho que está falhando mais esse ponto. Então nós estamos às vezes espíritas deixando as crianças, quando ele crescer, ele escolhe o que ele vai ser. Pode ser assim, né? Porque ele não escolhe se ele vai tomar banho. Se ele vai vacinar com a polio, você deixa ele escolher? Não deixa. Se ele vai para a escola, quando ele tiver 18 anos ele vai, você deixa ele crescer analfabeto? Você não deixa. Tomar banho, não. Quando ele crescer, ele toma. Ele quer tomar só Coca-Cola e comer doce, você deixa? Não, você não deixa. Você não disciplina. Mas como é que você vai deixar ele crescer sem uma orientação moral? Quando os traficantes estão dentro da sala de aula hoje, eles não vão esperar ele crescer. Então eu acho que a gente precisa direcionar no lar. E na casa espírita, é óbvio também, mas no lar. E acolher os que chegarem aqui. Isso é muito importante. Tá? Nós estamos, às vezes, negligenciando isso. Tá? Eu penso que, em termos assim, até pedagógicos, né? Seria interessante, quando se tem criança na evangelização infantil,
que haja também a escola de pais no mesmo dia, porque nós vamos passando para os pais aquilo que a criança está aprendendo na casa espírita. Então, a mesma lição da criança estaria sendo dada aos pais para que pudesse haver esse diálogo que você comentou. A criança vai crescendo com mais equilíbrio entre aquilo que ela vê na casa espírita e aquilo que ela vê, às vezes, os pais fazendo dentro de casa, que não tem, às vezes, muita coisa a ver, né? Na juventude, eu acredito que tem que haver, sim, algo, um diferencial. Eu já dei muita aula para criança, para jovem, mas hoje eu não me atreveria a dar aula para jovem, porque o linguajar deles é uma coisa que eu não acompanho mais. Então, eles são muito dinâmicos, são muito inquietos, né? Eles precisam realmente de alguém que consiga estar no mesmo nível, mais ou menos, que eles, mas num linguajar que os edifique, que os transforme, que os ajude, porque eles se encontram perdidos em relação àquilo que a mídia pede, aquilo que a internet pede, aquilo que os amigos pedem em termos de vícios, assim por diante. Como ele já vem vindo com um relacionamento, às vezes, um pouco ruim dentro de casa, porque é difícil algum jovem com 17 anos que sente junto com o pai para fazer o evangelho no lar, né? Então, eles precisam, sim, de um respaldo da casa espírita, mas que essa turma seja acolhedora, porque o mais velho, às vezes, numa casa espírita, tem mania de falar, jovem não sabe nem o que pensa, não dá muito valor para o jovem, e eles têm, sim, direito de participar, de opinarem, de trazerem ideias, de questionarem. Eu acho isso muito importante. Mas a evasão maior que eu vejo é do adulto, porque todas as vezes que se chega com uma mudança, por menor que seja, dentro de um curso, dentro de uma diretriz, de uma nova abordagem de estudo, tudo que é novo assusta. E por estarem acomodados, eu faço isso há 20 anos, há 30 anos, sei lá quantos anos, é muito resistência, né? Então, quando o adulto vai embora, será que não é ele que não quer enfrentar o mundo interno dele, então ele põe a culpa na casa espírita? São situações que a gente vê muito acontecendo também com o adulto que sai, falando que o dirigente da casa é muito ruim, né? Que são muito exigentes, mas na verdade são eles que não conseguem se adequar àquilo que é pedido num momento de transição planetária que a gente está vivendo, né? Se o Bezerra de Menezes falou que nós vamos ser os mourões da Terra, também existe um certo controle, uma certa norma, uma certa diretriz numa casa espírita que precisa ser seguida, senão cada um que vem aqui dá uma ideia e a coisa desanda, né? Também penso isso a respeito. Próxima pergunta. Agora eu tenho duas perguntas. Fiquei com medo de esquecer a primeira, agora eu tenho duas. Vou fazer para mim o sério, mas os dois podem responder. Bom, a primeira delas, eu gostaria que vocês falassem algo sobre as crianças que nós preparamos em casa, desde cedo, desde pequenininho na escolinha, do centro espírita, mocidade e tudo, depois vai para a universidade e encontra pessoas colocando ideologias que eu considero erradas na cabeça deles, estragando a consciência, a cabeça, estragando a pessoa. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esses perigos que eu acho terríveis. E a segunda pergunta é a respeito do autismo. Hoje eu tenho 75 anos, na minha infância, adolescência, mocidade, conheci alguns autistas, mas não era como o número enorme que existe hoje de crianças autistas. E eu ouvi alguém falar a respeito, eu queria saber se é verdade que esse fato
tem correlação com o uso de substâncias proibidas no período da concepção, no período da gestação, por parte dos pais. Eu queria saber se isso é verdade e se não é, o que desencadeou esse número enorme de crianças autistas nos dias de hoje? Vamos pelo primeiro, então. O espírito, ao reencarnar, até os 7 anos de idade, ele está ainda completamente abafado na sua memória, né? No seu real modo de pensar, modo de sentir, modo de refletir. Dos 7 anos em diante, ele vai aprendendo a se abrir mais, e esse espírito, então, é como se ele realmente, a partir dali, que ele estivesse reencarnando, né? Mas aos 21 anos é onde a maioridade para nós aqui na Terra também é onde o espírito realmente sabe o que quer e o que pensa. Então a gente educa uma criança, faz a evangelização ou leva para outros cultos religiosos, né, que também ajudam nesse setor. A influência que ele vai ter quando vai para uma faculdade, quando ele está na frente de uma série de coisas que antes ele nem conhecia, talvez até pelo ambiente familiar que ele estava acostumado, ele se perde. Mas aí, assim, será que é culpa dos pais? Só dos pais? Eu não vejo que aí é uma responsabilidade unilateral, porque ele também, agora, aos 21 anos, ele é dono de si, né? Então, essa maturidade espiritual equivale à maturidade aqui na Terra, que se fala que aos 21 anos já é capaz, né? Até lá ainda é dependente de pai, mãe, essas coisas. Então, ele se vê frente àquilo que ele é tentado. E nós nascemos com uma tentação, né? Por que a gente não ora o Pai Nosso? Livra-me da tentação. Porque é aquilo que realmente existe dentro da gente, e na hora que você vê que pode fazer, a gente acaba fazendo. Então, muitas vezes o jovem se volta para esse lado assim, porque ele quer experimentar também. Mas eu não acho que é uma responsabilidade só dos pais, é porque ele realmente também deseja isso. É lógico que os pais estarão ainda atentos para acolher, para ajudar, para tentar corrigir, né? É uma pena quando eles se voltam para as drogas muito fortes, para os vícios muito assim intensos, que realmente depois fica difícil o retorno. Quanto aos autistas, muita coisa foi falada sobre autismo. Na verdade, a doutrina espírita não afirma exatamente o porquê que uma criança nasce autista. Mas o que a gente tem ouvido, não sei se ele também já ouviu sobre isso, é que normalmente os autistas, eles vêm com essa parte social complicada, porque eles também erraram no contato social ou fizeram alguma coisa para uma sociedade inteira, ou fizeram algo em relação que levou a prejuízo, né, em termos, vamos supor, de uma literatura, de uma música. É muito ampla essa gama de possibilidades que a gente pode prejudicar. Até como palestrante espírita, dirigente de casa espírita, né, a gente também pode prejudicar outras pessoas. Então, essa complicação deles do contato social é um problema que eles trazem do espírito, não tem nada a ver com drogas que a mãe, ou com remédio, alguma coisa assim. É um planejamento espiritual que até manipula na hora da formação desse feto alguma coisa genética ali para onde ele nasce com essa deficiência, né? E por que tem tanto autista hoje? Porque nós estamos num período onde as oportunidades têm que ser dadas e está vindo realmente espíritos de todas as categorias. Se você for ver,
não são só autistas que estão vindo com a síndrome, né? Nós temos uma série de síndromes hoje infantis que são até um pouco tristes, mas elas realmente estão chegando, essas crianças e espíritos estão chegando, porque pode ser a última oportunidade de reencarnar até que essa situação da transição planetária acabe. É isso que eu sei, se você sabe. Carregar seu S23 das urgente. crianças, eu vejo assim, se os pais tudo fizeram para orientar os seus filhos, eles não descuidaram da formação, na infância, na adolescência. Então, por exemplo, eu vou... O que aconteceu em casa comigo, tá? O meu filho, desde pequenininho, comecei com o Evangelho com ele. Olha, nesses 17 anos, nós lemos acho que 3 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, mais 3 o Livro dos Espíritos. É toda terça, por 17 anos. Nós estudamos o livro A Caminho da Luz e estamos terminando agora Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, tudo o que eu pude passar para ele, eu passei. Eu pegava vídeos de drogas, de drogados. Olha o que é isso aqui. Olha como é que termina. Eu orientei ele de todas as maneiras. Ele perguntava. E é impressionante a criança, quando você vai desenvolvendo isso com eles, a capacidade que eles têm de assimilar quando são pequenos. Eles assimilam muito bem isso aí. Por isso é mais fácil alfabetizar uma criança que um adulto. Tem um planejamento divino para isso. Então, se você não descuidar nessa fase, agora que ele está vai completar 18 anos, e daqui a pouco ele está indo embora, eu já falei para ele, essa semana que foi, filho, daqui mais alguns meses, você será o responsável por você mesmo. Eu já não vou responder por você, você será maior de idade. Você terá mais liberdade, mas ela virá com responsabilidade. A partir daí, é ele, querido. O que você tinha que passar, você passou. Então, se ele se desvia, é óbvio que eu vou sofrer, que eu vou ficar triste, mas a minha consciência vai estar tranquila, porque eu orientei. Agora, se você não orienta, se você deixa, se você não cultiva, e aí ele se desvia, o Evangelho nos conta isso, no capítulo 5. E aquele sofrimento, aquele remorso, onde que eu falhei? E a tua consciência te acusa. Então, eu acho que nessa primeira questão sua, é isso. Com relação ao autismo, eu tenho uma teoria minha, não é do livro, não é dos espíritos. Conversando com o Geraldinho Lemos, que conviveu com o Chico, nós fizemos uma live na época da pandemia, e terminando a pandemia, terminando a live, nós ficamos ainda mais 1h30 conversando, offline. E nós abordamos isso. Eu tenho uma teoria que precisa ser comprovada, não sabemos ainda se é assim, mas me parece lógico o que ele me falou e eu concordo. Hoje, todo espírito, ele espia na região que ele lesionou. Se você lesionou o cérebro, na hora que você retorna à pátria espiritual, você volta, você reencarna aqui, provavelmente você terá alguns problemas na região cerebral. Se foi porque você bebeu demais, talvez você tenha problemas no estômago. Se você for um fumante inveterado, você pode voltar com os pulmões comprometidos. Isso é causa e efeito. Né? Mas sempre é assim? Não. Deus castiga? Não. Ele está te cobrando? Não. É você que cedeu. É você que plantou os exageros. É você que come demais, bebe demais, fuma demais. Compreende? Agora pega espíritos que necessitam reencarnar com comprometimento na região cerebral. A nossa ciência hoje, ela consegue identificar
no útero, que aquela criança vai ter algum problema de hidrocefalia, ou uma síndrome de Down, ou algum tipo de problema. Identifica hoje os exames. Quantos abortam quando descobrem? Será que a espiritualidade não está dando um drible na nossa dureza de coração? Ao invés de ele reencarnar, ele necessita reencarnar com os casos mais graves, eu estou dizendo, os casos mais graves do autismo. Casos graves. Não os espectros que se tem com os gênios, aquelas pessoas que conseguem, têm alguma inteligência voltada apenas para um lado, matemática ou artística, mas eu estou dizendo os casos graves, ficar violento, aquele espectro bem agressivo. Será que a espiritualidade não está dando um drible na gente? Porque se ele reencarna ali, ele está reencarnando no útero, e você percebe que ele vai ter uma síndrome, mas meu filho não vai ser normal. Acho que foi cortado. Agora, quando ele reencarna, você não percebe nada nos exames desses tipos de síndromes. Essas mais graves. É a ideologia que botaram na cabeça da pessoa. Porque quem é conservador não vai abortar. Sim, mas você tem muitos isso. Nem todos são espíritas, isso. É isso que eu estou te dizendo. Nem todos não são assim. Não é questão de espiritismo, é questão de conservadorismo. Sim, mas a pessoa não compreende. Tem muitos que fogem, eles fazem isso. Então, agora, se ele está esperando, ele não entende, ele não percebe, e ele acredita que o filho está vindo normal, e ele com 4, 5 anos, ele começa a demonstrar aquele espectro de autismo, já nasceu e já reencarnou. Então, muitas vezes, talvez, a espiritualidade está pela dureza dos nossos corações, está talvez driblando ali. Olha, como a ciência avançou, as imagens avançaram demais, você consegue ver dentro do útero a criança, antes era o sexo, agora é tudo. Os caras conseguem fazer cirurgias dentro do útero, operam o feto, ou seja, então avançou demais, e com isso também se detecta problemas físicos, mentais, com mais antecedentes. Então, eu tendo a pensar que muitos desses casos é isso. Ao invés de vir com algum problema que você identifica, não, ele vai espiar no campo mental, mas ele vai reencarnar e os pais só vão perceber quando eles tiverem 4, 5 anos de idade. Eu penso que talvez isso possa acontecer. É a minha opinião, não vi nenhum livro espírita e nada, mas eu tentando pensar com a lógica, eu tendo vou ter que aguardar. Será que é isso? Não sei. Agora, o que eu sei é que Deus não é. Ele não se equivoca. Né? Cada um aqui passa aquilo que necessita passar. Mas talvez seja isso. Pela dureza dos nossos corações, a espiritualidade de um jeitinho ou de outro, porque aquele espírito precisa reencarnar. Ele precisa passar por aqui. E ele precisa ter uma oportunidade. Se eu aborto, como é que ele faz? Falando em reencarnação, tem alguém aí com alguma pergunta? Não? Rauan, por gentileza. Nilce, você disse que você não gosta de separar o Antigo do Novo Testamento, né? Eu quero ir justamente na esteira disso. Porque é evidente uma diferença ali entre o modo como Deus age no Antigo Testamento e o modo como Jesus age praticando a lei de amor no Novo Testamento, né? Então tem uma dicotomia entre as ações divinas e as de Jesus. Quando a gente vai para o final da vida de Jesus, quando ele está lá ciente do seu fim e vai orar no Getsemane, ele diz, né, não com essas palavras, mas ele diz que não seja cumprido o que eu quero, mas que seja cumprida a sua vontade, né, a vontade de Deus. E o que vem depois? A morte dele, né, se cumpriu a vontade de Deus. E alguns dos livros dos evangelhos nos dizem ali que as últimas palavras de Jesus foram: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Né? E é isso que eu queria perguntar para você, porque isso abre uma gama para muitas interpretações para justificar a morte de Jesus. Por que Jesus se sentiu abandonado por Deus? Como vocês interpretam isso? Na verdade, ele cumpriu uma profecia, falando isso, porque ele não se sentiu abandonado por Deus.
os profetas do Antigo Testamento, eles vinham trazendo esse Messias, e muitos, principalmente os profetas maiores, eles falavam que ele não seria aceito e que ele iria sim ser crucificado. Está tudo no Antigo Testamento. Eu prefiro chamar a primeira aliança, né, de Deus com a humanidade terrena, não de Antigo Testamento. Se você perceber, Jesus, quando ele fazia as parábolas, quando ele colocava algumas situações ali que estava sempre andando, né? Vocês sempre vão ver no Evangelho, e Jesus saindo, Jesus entrando, e Jesus passando, ele está sempre no gerúndio, então ele está sempre em movimento. Quando ele sempre linkava alguma coisa com o Antigo Testamento. E por ele ter vindo da árvore genealógica de Davi, que era descendente de uma das tribos, das 12 tribos, né, de Israel, eles tinham uma esperança muito grande nele. Mas ele, assim, jamais se sentiu abandonado. Ele apenas cumpriu a profecia. Ele cumpriu também quando aquele soldado furou assim o lado dele, aquilo está no Antigo Testamento. Então ele fez tudo para que eles percebessem que ele era o Messias. E eles não perceberam. A maioria do povo hebreu não percebeu, porque eles estavam por 400 anos esperando uma nova profecia, e antes de Jesus nascer só tiveram um profeta, que foi João Batista, e ele falava desse mestre, né? Então, assim, quando a gente estuda Espiritismo, não tem como ficar fora do Evangelho, né? Espiritismo sem Evangelho não é doutrina espírita. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente não consegue ficar totalmente fora do Antigo Testamento. Vamos falar que o Antigo Testamento é uma história de um povo, que é o povo hebreu, que foi a última leva de exilados de Capela que aportaram na terra, né? Esse povo começa com a história da raça adâmica, por isso que fala Adão, é Adam, é terra. Então, assim, é muito símbolo que tem aqui. E quando a gente tem com Jesus, no Evangelho, ele linkando esses símbolos com o Antigo Testamento, fica mais fácil, até na doutrina, a gente entender por que Kardec colocou um espírito israelita para falar, né, no primeiro capítulo do Evangelho, né, do Espiritismo. Então, está todo mundo todos estão interligados. Nós não ficamos tão atentos ao Antigo Testamento, a gente estuda realmente mais o Evangelho, mas é preciso ter olhos para ver algumas pérolas que estão ali, dando uma interpretação muito boa, para que a gente tenha essa segurança, porque a primeira revelação para a humanidade terrena são os 10 mandamentos, que ela é universal, né? Então, esse Deus que Jesus trouxe, que é o Deus de amor, não é que ele queria que Jesus morresse na cruz. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz. Ele sabia. Ele tinha que passar por isso. Então, ele só cumpriu a profecia. Afasta de mim esse cálice, mas se for de sua vontade, está tudo lá. Se vocês forem procurar, está tudo lá no Antigo Testamento. Se ele não tivesse morrido do jeito que ele morreu, não haveria cristianismo. Se os discípulos não tivessem fugido, não haveria cristianismo, porque teriam todos morrido lá naquela época. Então, era uma situação que, por mais para nós, aos nossos olhos, a gente veja um Deus que não fez nada para curar, para salvar, para proteger aquele filho, na verdade foi a melhor estratégia espiritual que nós tivemos. Então, não é um Deus que puniu o filho amado, e ele também não é o único filho primogênito, né, que a gente pensa que ninguém vai chegar um dia à esfera crística também. Mas é o Deus de amor que Jesus veio em contrapartida daquele Deus da guerra, porque o povo hebreu era muito ruim, era muito brigueiro, muito guerreiro.
Tanto que na primeira leva vieram aqueles que mais guerreavam. E nas tribos de Judá, das 12 tribos, tinham duas. Uma era só especializada em exército, então eles aprendiam a guerrear, eles avançavam matando as pessoas nas guerras para poder ir para Canaã, para a terra prometida, passasse por cima de quem passasse. Eles eram muito duros. E a outra tribo era a tribo que ajudava matando animais. Então eles tinham práticas de guerra muito intensas, elas se uniam, né? Então o povo hebreu foi muito triste. E Jesus veio ali, porque ali era o único lugar da terra, das 4 raças que vieram, hindus, egípcios, arianos, que eles eram terríveis, né? O povo hebreu era o único que conseguiu colocar um Deus único que veio lá de Abraão. Dá para entender uma história, uma estratégia divina montada ali, né? Ele cumpriu, né? Eu não sinto Deus que não protegeu aquele filho, né? Não sinto assim. Eu vejo que realmente era necessário para que hoje a gente tivesse, inclusive, a oportunidade de estarmos onde nós estamos. Vamos falar daquela pergunta do internauta aí, bem interessante da reencarnação, e eu passo para você para responder, tá? Isso, acabou de chegar a fax do Cefé aqui, relato. Não raro, tenho sonhos onde me encontro em estado de confusão mental, não conseguindo ter nenhum tipo de raciocínio lógico. Em algumas obras da doutrina, pude observar relatos de estado mental semelhante no período chamado perturbação pós-desencarne. Como podemos, ainda encarnados, encontrar uma forma de identificar esse